A alegria de ter construído o templo para Deus era muito grande. Então, nós vamos dar continuidade à leitura de Salmos 148, 149, 150 e vamos dar seguimento ao que nós temos feito aqui, né? Primeiro, nós começamos, antes de meditar na palavra de Deus, pedimos a direção dele. Só lembrando, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, por isso que saltamos muitas vezes de um livro para o outro, porque esses salmos representam ou eles estão inseridos nesse período em que, logo após a construção do templo ou durante a construção final da construção para o início da atividade do templo, são esses salmos, tá bom? Então vamos pedir a direção. Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ilumine com tua poderosa mão e nos faça entender a tua vontade através da tua palavra. Que assim seja. E no Salmo 148, o bispo começa com um comentário. Todos, sem exceção. A glória do Altíssimo é reconhecida e admirada pela sua criação e dela ele recebe louvor. Absolutamente tudo louva, como aconteceu na entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Os religiosos, incomodados com o espontâneo louvor que a multidão dedicava a ele, tentaram censurar. Mas o Senhor Jesus confirma esse salmo ao dizer: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Esse episódio está lá em Lucas 19:40. Os céus, os anjos e a terra, a fauna, a flora, reconhecem o chamado para adorar e se submeter ao seu Senhor. Cabe ao ser humano se unir ao restante da criação para dar a Deus o que ele merece. Então vamos começar. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuosos que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. O comentário diz o seguinte: tudo obedece e louva. Não é uma condição exclusiva do ser humano louvar a Deus. Até mesmo os fenômenos naturais o adoram e fielmente executam as suas ordens. Nós vemos que o ser humano ele conseguiu destruir de tal ponto a natureza que a natureza está em desordem. Aliás, o mundo inteiro está em colapso, né? As desordens, o desequilíbrio, os extremismos, tudo isso mostram e marcam com veemência a volta do nosso Senhor Jesus. Por isso dizemos hoje, Maranata, que venha o nosso Senhor Jesus. Salmo 149. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel, aquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. O comentário do 2, regozijem-se, pois maiores que sejam as lutas do justo, ele não deve esmorecer. Afinal, além de suas dificuldades serem momentâneas, deve lembrar que possui muitos outros motivos para se alegrar no seu rei. Primeiro, foi escolhido dentre inúmeras pessoas para servi-lo. Segundo, é protegido pelo Altíssimo. Terceiro, possui o nome, a palavra e numerosas promessas de Deus. E, finalmente, tem a garantia da salvação. No 3, e louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação.
comentário do 4, ornará os mansos. O pecado que antes desfigurava a face dá lugar à beleza da salvação. Essa beleza é como a glória de Deus refletida nos seus filhos. Ela está ao alcance somente dos humildes. É muito forte, né? Porque o Senhor Jesus, ele é a nossa salvação. E sem ele, não há salvação para o ser humano. No 5, exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. O comentário do 6. Espada nas mãos. O justo é convocado a adorar a Deus, mas deve estar pronto para o combate que a fé exige. Aqueles que têm uma vida espiritual saudável provam isso com sua revolta contra as obras do mal. De que adianta apenas louvar e não guerrear contra os poderes das trevas que imperam neste mundo? Na parte B diz, a palavra de Deus é comparada à espada de 2 gumes ou fios. Efésios 6,17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a espada de Deus. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o poder que tem a palavra de Deus. Por isso que eu incentivo você a ler a palavra de Deus. Nós estamos gravando esses vídeos, nós gravamos, editamos, e isso me toma um tempo. Mas é gratificante saber que, por exemplo, eu tenho ajudado algumas pessoas a lerem a Bíblia, né? A ter esse gosto, esse prazer em ler e ouvir a voz de Deus. Então, que você mantenha essa determinação de você ler a Bíblia até o final, porque é muito bom, né? E ela vai enriquecer a sua vida espiritual, não de informações, porque vamos pensar bem, a informação, ela não vai mudar a sua vida, mas se você pegar o espírito da palavra de Deus, isso vai mudar a sua vida. Por isso que a palavra de Jesus, ela é espírito e vida. Ela leva espírito para aquele que está morto. E ela traz vida para aquele que não tinha vida alguma. Continuando no 7. Para tomarem vingança dos gentios e darem repreensão aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Por isso que a honra, o louvor é sempre dado ao nosso Senhor e Salvador. Agora vamos terminar Salmos, né? Salmos 150. E o Bispo Macedo começa com o comentário. A maior honra que rendemos ao Senhor está em viver de uma forma correta e justa, de acordo com a sua vontade. A vinda de quem deseja agradar a Deus deve ser uma exaltação diária a Ele, com atitudes que mostrem fé, compaixão, amor e justiça. Isso lhe dá enorme prazer, pois de nada adianta abrir os lábios para honrá-lo, se no coração, na mente e no comportamento não há verdadeira expressão de louvor que ele deseja. Pureza e santificação por meio de uma vida longe do pecado e das injustiças. Então, esse deve ser o prazer de todo cristão, né? Seguir um caminho justo, um caminho da verdade. Esse caminho se chama Jesus. Seguir Jesus é você seguir pelo caminho do sacrifício, da fé. No versículo 1, louvai o Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Aí o comentário do 1, no firmamento, a superfície das águas espelham os céus na terra, e os céus espelham a glória de Deus, a fundação do mundo. O firmamento proclama solenemente a todo ser humano o poder e as qualidades extraordinárias do Altíssimo. Seguindo o texto, no 2, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombetas, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e a dança, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O comentário final, tudo quanto tem fôlego. A ordem
para louvar evidencia tantas vezes, neste e nos demais salmos, exprime o que o Altíssimo deseja de todo ser vivente. Nenhuma criatura existiu por si mesma. Pelo contrário, deve sua origem ao Criador. Portanto, deve usar todas as suas forças e talentos para honrá-lo. Além de motivar a adoração a Deus, Salmos possui outros propósitos. Um deles é mostrar que a vida possui altos e baixos, ou seja, todos nós passamos por momentos de exaltação e de humilhação, de lágrimas e de regozijo, de agradecimento e de apelo por ajuda, de felicidade e de dores. Outro é revelar o que não pode faltar em nossas vidas, disposição e dar a Deus o que Ele merece, isto é, a nossa obediência, o nosso temor para o louvarmos ainda mais na eternidade. Quando você está bem com Deus, você reflete isso no seu olhar, na sua vida, no seu andar, no seu dia a dia, porque a alegria, ela se expande para fora, né? A alegria do Espírito Santo. Agora, 1 Reis, capítulo 9. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Sabe, a casa de Deus era a referência do nome dele na terra. Hoje, Deus não quer habitar em construções feitas por mãos humanas. Por exemplo, ao Templo de Salomão no Brasil. É uma obra linda, lindíssima, mas Deus não quer habitar ali. Deus, ele quer habitar com o ser humano. Então, hoje, a obra-prima de Deus é você, sou eu, é o nosso corpo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, qual o testemunho que você tem dado do nome do Senhor Jesus? Porque quem olhar para você tem que ver em você o templo, saber que você leva o nome do Senhor em você. Como, por exemplo, Jesus falou assim: eu não sou Deus de mortos, mas de vivos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus, ele aliou o seu nome com esses homens. Será que você pode dizer o mesmo? O Deus da minha vida, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Então, continuando, ele diz assim: e se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reinado sobre Israel para sempre, como falei acerca do teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Vamos lembrar, Davi, ele pecou, né? Ele caiu com Betseba. Salomão é o fruto daquela mulher que ele havia, então, se deitado com ela. O primeiro filho morreu, Salomão é um segundo filho. Então, Betseba foi aquela mulher que, então, teve um filho com Davi. Davi matou o marido dela. Mais tarde, né, Davi matou Urias, que era o marido dela. Quer dizer, muitas coisas aconteceram, mas ainda assim Davi tinha uma coisa muito especial, que se chama humildade. A humildade, ela transforma o ser humano. O orgulho, ele deforma o ser humano, porque o orgulho é a resistência do ser humano em obedecer a Deus. A humildade não, a humildade, por mais que o ser humano tenha errado ou falhado na sua vida com Deus, mas quando ele reconhece os seus erros, ele se volta para Deus novamente e há um conserto. Então, esse é o detalhe, né, que Deus está falando para Salomão, que se ele fizesse, ou ele obedecesse, ou fosse humilde como Davi foi, ele seria tão abençoado quanto o pai. O comentário diz assim: se tu andares. Deus ouviu a oração de Salomão e o atendeu, porém rejeitou que a condição para fundamentar seu reino para sempre era que ele permanecesse fiel, íntegro e sincero em sua fé. Ter integridade e sinceridade de coração é ter o interior sem malícia, pureza e más intenções. O Altíssimo não pede que sejamos perfeitos, mas almeja
que apliquemos a sua palavra diariamente em nossos pensamentos e em nossas ações. O 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio e montejo entre todos os povos. Quando ele fala provérbio, era tipo assim, você viu o que aconteceu com fulano? Então aquilo se propagaria, né? Todo mundo falaria da destruição daquela pessoa, né? Era um provérbio. 8. E desta casa não é tão exaltada. Todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá, por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão, porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se curvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Me fez lembrar aqui agora que quando o Senhor Jesus, ele olhou, né, ele estava saindo do templo, os seus discípulos disseram, Senhor, o Senhor viu a beleza do templo e falou assim, não sobrará aqui pedra sobre pedra. 60 anos depois, se eu não estou em erro, Roma invadiu Jerusalém e ele destruiu o templo que havia ali. De fato, não sobrou pedra sobre pedra naquele lugar. E até hoje, não conseguiram construir o terceiro templo, né? Os judeus sofrem até hoje por causa disso. Porque para a promessa deles, o Messias só viria com o templo lá erguido. Então, como foi destruído o templo, então eles não têm mais esperança da vinda do Messias. Então, a ideia deles é que venha a ser construído o terceiro templo para que o Messias volte. Então, por isso que nós hoje também, com respeito ao Apocalipse, nós sabemos que se isso acontecer, né, aquela mesquita dos muçulmanos forem retirada dali e vir a construção do terceiro templo, então está mais do que firmada a volta do Senhor Jesus. Então todos os acontecimentos que acontecem em Israel é importante para nós com respeito ao que vai acontecer no futuro e a volta do Senhor Jesus. 10. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Para que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, de cipreste e ouro segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse, que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabul até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa da tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa Milo e o muro de Jerusalém, como também a Zor e Megido e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer e a queimou a fogo e matou os cananeus que moravam na cidade e a deu em dote à sua família, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer, a Bet-Aron, a Baixa, e a Balaate e Tadmor no deserto daquela terra. E a todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e tudo que Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra de seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. Salomão os reduziu a tributo, serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão servo algum. Porém, eram homens de guerra e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordem ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi
a sua casa que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus a seus servos marinheiros que subiam do mar com os servos de Salomão. E vieram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Aqui nós vemos claramente que Salomão deu, então, continuidade àquela fé, sacrificando, mas nós vamos perceber que essa atitude dele vai se tornar mecânica, vai deixar de ser algo prazeroso, algo voluntário, algo dedicado para Deus, para se tornar algo costumeiro. E vai deixar de agradar a Deus. E aí nós vamos começar a ver a queda dele. Apesar que, como eu falei em outros vídeos para trás, Salomão já apresentou alguns sinais da sua queda, né? Um deles, e o principal também, foi ele já ter aceitado se casar com a filha de Faraó. Quer dizer, ele importou coisas más daquele reino, né? Que o povo já havia saído de lá, e ele trouxe para Israel. Então é como a pessoa hoje, ela vai buscar uma esposa, um marido que está lá no mundo, que não professa a mesma fé, que não tem a mesma fé e talvez nem queira, porque ela já segue a sua fé, ela já tem a sua religião e ela se casa, ela se une a essas pessoas. A consequência disso é drástica. Quantos casais hoje, por exemplo, maridos que se casaram com mulheres que estavam no mundo, que hoje não são felizes, não conseguem ser realizados? Quantas mulheres que foram buscar o seu marido lá no mundo e hoje são maridos incrédulos e que por vezes até proíbem elas de virem à igreja. Então, o cuidado com a sua vida sentimental deve ser de 100%. Guarde ela sobre todas as coisas, tá bom? Bom, dê o seu gosto, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e mande esse vídeo para aquelas pessoas que você conhece, para que elas meditem junto conosco com a Bíblia, tá bom? Deus continue abençoando você e fique firme.